A graça e a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje nós não estamos fazendo uma live, porque pastor Isaac pegou uns dias de férias, e ele, na secretaria, sempre quando ele está, é que nós fazemos essas lives. Então, ele pegou 10 dias de férias e nós já estamos então gravando, mas vamos deixar aqui gravado o nosso estudo, e a minha oração é que ele possa falar ao seu coração. Eu quero agradecer desde já a todos esses irmãos que todas as quartas-feiras, incansavelmente, têm participado conosco, têm estudado a palavra de Deus conosco. Tem sido um tempo muito bom, e eu louvo a Deus pela sua vida, e deixo aqui um apelo: convide outros irmãos para participarmos desse estudo, tá joia? Nós vamos então orar pedindo a Deus a sua bênção e a sua direção. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por este momento, te louvamos pela tua igreja reunida, te louvamos, Senhor, por esses irmãos e irmãs que todas as quartas-feiras, ó Deus amado, têm junto conosco estudado a tua palavra, prestado culto ao Senhor, e eu te louvo. Agora, Senhor, fale aos nossos corações, que este momento seja um momento de edificação para a tua igreja. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar o nosso Deus. Hino de número 221, é um hino que tem a ver com o que nós vamos estudar essa noite, um hino muito bonito, um hino que fala da nossa missão, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós, e que essa seja a nossa oração através desse cântico. Vamos lá, hino de número 221, vamos louvar o Senhor com este hino. Quero ser um vaso de bênção, se um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém, amém, amém. Então, queridos irmãos, nós vamos lá, estamos no capítulo 4 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Vamos ler dos versículos de 6 até 22, de 6 a 22. Na quarta-feira passada nós lemos sobre a responsabilidade do pastor, está lembrado? Que prega a palavra do Senhor,
que anuncia, que adverte. Então estudamos isso na quarta-feira passada. Hoje, queridos irmãos, nós vamos a partir do versículo de número 6. Que diz assim o verso 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e é tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Nós vamos perceber, amados irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo ou passando algumas orientações a esse jovem pastor Timóteo. E o mais interessante é que ele olha, ao olharmos para esse texto, nós vamos perceber, queridos irmãos, de que o texto nos leva a pensar, Paulo leva a Timóteo a pensar em que tempo? No tempo presente, na sua situação. Quando ele diz aí, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, presente. A minha partida é chegada, tempo presente. Ou seja, vamos olhar para o presente de Paulo. Paulo está preso no seu domicílio, está esperando os julgamentos. Ele está prestes a ser morto, tá? E então ele escrevendo aqui a esse jovem pastor, ele leva esse jovem pastor, ele falando ao seu respeito, o seu testemunho de vida, o seu testemunho pessoal, tá? O tempo presente, tá? O tempo da minha partida é chegado. Isso era o presente que ele estava vivendo. Em segundo lugar, nós vamos perceber de que ele fala do passado. O que ele vai dizer aí do passado? Combati o bom combate, completei a carreira. Então nós, ao olharmos para esse testemunho de Paulo a Timóteo, será que nós podemos e tiramos algum aprendizado? Claro que tiramos. Em primeiro lugar, o nosso presente. Como que está o nosso presente? Tá? Como que está o meu presente nesse combate, nas lutas as quais nós temos enfrentado e enfrentamos como igreja do Senhor Jesus, em meio a um mundo tão corrompido, tão cheio de pecado, tão cheio de injustiça, como nós temos aí vivido o tempo presente como homens e mulheres de Deus, tá? Agora, em segundo lugar, ele nos remete a pensarmos no passado. O que é que Paulo fez no seu testemunho de vida no passado? Combati o bom combate. E pastor, eu olho para o meu passado, eu tenho tanta vergonha. Ah, pastor, eu olho para o meu passado, eu não fiz quase nada. Ô meu irmão, então é tempo de fazermos, para que você possa deixar um legado, uma história, né? Marcar vidas, né? Que as pessoas possam olhar, puxa vida, olha, a irmã tal, o irmão tal, olha o legado que deixou, olha o passado. Paulo está dizendo, combati o bom combate e completei a carreira. Agora, queridos irmãos, como ele construiu tudo isso? Como que ele construiu tudo isso? A própria palavra, o próprio Paulo vai dizer, combatendo no sentido aqui de lutar verdadeiramente. Não foi assim, a ideia é que há um esforço próprio, esse combate, tá? Então, de que forma que ele conseguiu tudo isso, tá? De que forma que ele vive o presente, de que forma que ele viveu o passado? Combatendo. Agora, uma outra verdade, acabei a carreira. Ele praticamente terminou aquilo que ele era entendedor, que a sua morte estava chegando, que ele fez tudo conforme a palavra do Senhor. Veja uma outra coisa que ele está dizendo aqui, testemunhando, guardou a fé. Não está dizendo a palavra de Deus que ele se esfriou na fé, que ele ficou decepcionado com Deus. Veja bem, ele está prestes a ser decapitado.
tá? Ele está preso, a prisão domiciliar, mas estava preso, aguardando o julgamento, a sentença. E como está aqui o seu coração, ele não esfriou na fé, ele não ficou desestimulado diante dos embates, diante dos desafios. A palavra nos diz de que ele guardou a fé, essa fé está viva no seu coração. E quando ele mostra aqui para Timóteo, e quando vivemos desta forma, o nosso presente, o nosso futuro, o nosso jeito de ser, de viver, de enfrentarmos a dificuldade, quando verdadeiramente vivemos da forma como Paulo viveu aqui, cumprindo o que é o propósito do Senhor, o que ele conclui? Lá no futuro, o que ele leva a nos pensar no futuro? A coroa. Olha o versículo de número 8. A coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente para mim, mas todos os que vivem a vida cristã no presente, viveu lá no passado, e lá no futuro que está nos aguardando, é essa coroa. E Paulo então continua a partir dos versos de número 8, aliás, a partir do versículo de número 9, ele vai dizer assim, Paulo ele visa um companheiro na fé, é o momento que ele está vivendo, um momento difícil, um momento de muita solidão, um momento onde ele vê, né, ele sabe que os seus dias estão encerrando aqui na terra. E ele então diz assim, a partir do verso de número 9, até o versículo 18, procura ter comigo depressa. Ele não podia demorar, Timóteo não podia demorar, tá? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, né? Às vezes a gente pensa que isso só acontece com a gente, não é assim? Paulo está dizendo, Demas, ele, um companheiro, mas porque amou mais o mundo e abandonou o próprio apóstolo. Ele foi para Tessalonicenses. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, que é o João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos, tá? Então Paulo, nós vamos perceber de que ele precisava de um amigo, de um companheiro, neste momento difícil da sua vida, e todos nós somos assim, pastor, mas isso não é uma fraqueza, não, amados irmãos, todos nós sentimos isso, e Paulo aqui está dizendo, traga, e o mais interessante, ele traz essas recomendações e fala para ele, né, traz os livros, especialmente os pergaminhos, tá? Os documentos, amados irmãos, todos. Olha que interessante, né? Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. Olha, no domingo à noite nós vamos falar sobre relacionamento. E aqui nós vamos perceber de que há um homem chamado Alexandre que causou muitos males na vida de Paulo. Esse homem estava envolvido com a igreja, às vezes até estava envolvido, tá? Mas um homem que ele foi usado para trazer intriga, dor, ferida, causou muitos problemas. Aonde Paulo vai e diz o quê? O Senhor lhe dará o pago das suas obras. Olha aí. Então tu guarda também dele, ou seja, isso aqui é um tipo de pessoa que... Mas a ideia aqui que Paulo está deixando ele de lado, falando para Timóteo deixar ele, queridos irmãos, eles já tinham andado as 4.000 milhas que é necessário e que é importante, tá? Eles já tinham feito de tudo, mas esse homem, um homem com coração duro, um homem maligno, e Paulo está falando, olha, afasta desse homem, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, um homem que não tinha um coração aberto à própria palavra e às verdades de Deus. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram.
que isso não lhe seja posto em conta, a situação a experiência que Paulo está vivendo. Mas isso eu quero apenas que você entenda. Isso esfriou a sua fé? Isso esfriou o amor que ele tinha pelos irmãos? Não. Nós vamos perceber, queridos irmãos, de que ele continua firme dentro daquilo que era o propósito do Senhor. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e foi libertado da boca do leão. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu completei a carreira. O que ele fez? Aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu fiz. Está percebendo, meus irmãos? O quanto essa palavra fala conosco também? Verso 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me livrará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, aí depois nós vamos para a saudação final. Ele vai saudar a Priscila, ele vai salvar Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo, tá? Erasto, e que havia ficado em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, graça seja convosco. Nós vamos perceber que ele transmite essa saudação, mas ao mesmo tempo ele fala, Timóteo, vem depressa, né? Ele sabia que os dias estavam contados. Nós queremos então, o que nós vamos aplicar para a nossa vida em tudo isso? Querida igreja, nós precisamos entender que na nossa caminhada, na nossa jornada aqui nessa terra, o Senhor tem um propósito. E a minha oração, no que diz respeito ao que nós já fizemos no passado, eu posso dizer de que eu combati o bom combate. No presente, será que eu posso olhar para o meu presente tem edificado vidas? Será que a palavra do Senhor está sendo proclamada? Se vivermos assim, com certeza a coroa da justiça nos aguarda. Mas o mais interessante também é entendermos, ao olharmos para esse clamor de Paulo, vem depressa Timóteo, eles precisavam de um ombro amigo, de alguém para conversar, para orar juntos, né? E isto, queridos irmãos, não é defeito, isso não é pecado. Assim nós somos, nós precisamos uns dos outros. Assim nós encerramos Timóteo. Na próxima quarta-feira nós vamos iniciar a epístola de Paulo a Tito, e a minha oração é que esta palavra continue frutificando no seu coração. Vamos orar encerrando? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, pelo exemplo de vida que Paulo nos deixou. Ó Deus amado, a nossa oração é que o Senhor nos ajude, ó Deus, no nosso combate, na nossa luta diária, Senhor. Ó Deus, que a nossa vida seja sempre uma vida comprometida com o Senhor, e que o Senhor nos livre daquilo que não provém do Senhor. Abençoe a tua igreja aqui reunida, continue falando aos nossos corações. Nós assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.